Arquivo Guaíba. Apresentação: Marcelo Salzano. Tudo bem, meus amigos? Muito boa noite. Está no ar o Arquivo Guaíba. Por conta da Proclamação da República, vamos relembrar entrevistas e discursos marcantes concedidas por alguns presidentes do Brasil ao longo do tempo. Um material raro que você passa a conferir a partir de agora aqui na Guaíba. Seja um palho de luz exorado sobre a longidão deste céu. Muitos foram os presidentes do Brasil desde a Proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Lista bastante extensa, e nós vamos recordar passagens de alguns deles. Ai, GG, ai, GG, ai, GG, que saudade que nós temos de você. Getúlio Vargas. O primeiro mandato foi de 1930 até 1945 e o segundo mandato de 1951 até 1954, ano em que se suicidou no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Confira o seu discurso no dia 10 de novembro de 1937 sobre a instalação do Estado Novo. O sufrágio universal passa assim a ser instrumento dos mais audazes e máscara que mal dissimula o conluio dos apetites pessoais e de corrilhos. Resulta daí não ser a economia nacional organizada que influi e prepondera nas decisões governamentais, mas as forças econômicas de caráter privado insinuadas no poder e dele se servindo em prejuízo dos legítimos interesses da comunidade. Quando os partidos tinham objetivos de caráter meramente político, como a extensão de franquias constitucionais e reivindicações semelhantes, as suas agitações ainda podiam processar-se à superfície da vida social, sem perturbar as atividades do trabalho e da produção. Hoje, porém, quando a influência e o controle do Estado sobre a economia tendem a crescer, a competição política tem por objetivo o domínio das forças econômicas e a perspectiva da luta civil espia a todo momento os regimes dependentes das flutuações partidárias, é substituída pela perspectiva incomparavelmente mais sombria da luta de classes. Em tais circunstâncias, a capacidade de resistência do regime desaparece e a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da turbulência agressiva e dos choques armados. É dessa situação perigosa que nos vamos aproximando. A inércia do quadro político tradicional e a degenerescência dos partidos em clãs facciosos são fatores que levam necessariamente a armar o problema político, não em termos democráticos, mas em termos de violência e de guerra civil. Os preparativos eleitorais foram substituídos em alguns estados pelos preparativos militares, agravando os prejuízos que já vinha sofrendo a nação em consequência da incerteza e instabilidade criadas pela agitação facciosa. O calvinismo regional, dissimulado sob a aparência de organização partidária, armava-se para impor à nação as suas decisões, constituindo-se assim em ameaça ofensiva à unidade nacional. Por outro lado, as novas formações partidárias surgidas em todo o mundo, por sua própria natureza refratárias aos processos democráticos, oferecem perigo imediato para as instituições
exigindo de maneira urgente e proporcional a virulência dos antagonismos e o reforço do poder central. Responsabilidades indicavam imperativamente o dever de restaurar a autoridade nacional, condição anômala da nossa existência política, que poderá conduzir-nos à desintegração como resultado final dos choques de tendências inconciliáveis e do predomínio dos particularismos de ordem local. Colocado entre as ameaças caudilhescas e o perigo das formações partidárias sistematicamente agressivas, a nação, embora tenha por si o patriotismo da maioria absoluta dos brasileiros e o amparo decisivo e vigilante das Forças Armadas, não dispõe de meios defensivos eficazes dentro dos quadros legais, vendo-se obrigada a lançar mão, de modo normal, de medidas excepcionais que caracterizam o estado de risco iminente da soberania nacional e da agressão externa. Essa é a verdade que precisa ser proclamada acima de temores e subterfúgios. A Organização Constitucional de 1934, basada nos moldes clássicos do liberalismo do sistema representativo, evidenciara falhas lamentáveis sobre estes e outros aspectos. A Constituição está evidentemente antidatada em relação ao espírito do tempo. Destinava-se a uma realidade que deixara de existir. Conformada em princípios cuja validade não resistira ao abalo do crise mundial, expõe as instituições por ela mesma criadas à investida de seus inimigos, com a agravante de enfraquecer e animizar o poder público. O aparelhamento governamental instituído não se ajustava às exigências da vida nacional, antes dificultava-lhe a expansão e inibia os movimentos. Na distribuição das atribuições legais não se colocara como deveria fazer em primeiro plano o interesse geral. Diluíram-se as responsabilidades entre os diversos poderes, de tal sorte que o rendimento do aparelho do Estado ficou reduzido ao mínimo e a sua eficiência sofreu danos irreparáveis, continuando exposto à influência dos interesses personalistas e das composições políticas eventuais. Não obstante o esforço feito para evitar os intervenientes das assembleias exclusivamente políticas, o poder legislativo, no regime da Constituição de 34, mostrou-se irremediavelmente inoperante. Transformada a Assembleia Nacional Constituinte em Câmara de Deputados, para elaborar nos precisos termos do dispositivo constitucional as leis complementares constantes da mensagem do chefe do governo provisório de 10 de abril de 34, não se conseguira até agora que qualquer delas fosse ultimada, malgrado o funcionamento quase ininterrupto das respectivas sessões. Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das bateias do sertão. Juscelino é o homem. Juscelino Kubitschek foi o 21º presidente do Brasil, entre 1956 e 1961. A transformação de Brasília foi alvo de um breve discurso em 1960. Deste Planalto Central, desta solidão, que em breve se transformará no cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez para o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada, com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Destino de glória do dia, no mundo dos céus ideais. Poderosa Brasília, 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 na noite Depois de JK só serve JQ. Tem que ser bonzinho pro meu voto merecer. Jânio Quadros está com o povo e vai vencer. Juscelino Kubitschek foi o 21º presidente do Brasil. Jânio Quadros foi o seu sucessor. Ficou poucos meses no comando em 1961. Confira um trecho da posse, em que Juscelino Kubitschek coloca
e fala sobre Jânio Quadros na presidência da República. Excelentíssimo senhor presidente Jânio Quadros, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar. É Jango, é o João Goulart. João Goulart foi o 24º presidente do Brasil, de 7 de setembro de 1961 a 2 de abril de 1964, quando foi deposto por um golpe militar. Ouça um pequeno trecho do discurso de Jango precedendo o ato. Sejam tranquilos, que dentro em breve esse decreto será uma realidade, e realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel, para que seja cumprido o decreto referente aos apartamentos. Quem é aquele gaúcho que subiu pra presidência, dotado de inteligência pra governar o... Emílio Garrastazu Médici ficou no cargo entre 30 de outubro de 1969 e 15 de março de 1974. Confira o momento em que ele aceitou a indicação de comandar o país. Recebo a indicação do meu nome para a presidência da República, consciente da responsabilidade excepcional dessa missão que me foi imposta pelo Conselho das Forças Armadas e tornada irrecusável pelo confiante acolhimento da nação. Brasil de Geisel, em Brasil brasileiro, sempre em frente com você. Ernesto Geisel foi o 29º presidente do Brasil entre 15 de março de 1974 e 15 de março de 1979. Ouça um discurso de Geisel em 77. Palavras do presidente Ernesto Geisel anunciando o adiamento por tempo indefinido da aplicação do certificado de recolhimento restituível. O presidente tem a honra de apresentar a Vossa Excelência e aqui todos os jornalistas credenciados junto ao Palácio do Planalto. Boa tarde. Boa tarde. Eu pedi ao secretário de imprensa fundamental os convocados para vir aqui, porque eu lhes desejo transmitir uma decisão do governo que eu considero de real interesse do nosso povo, da nossa gente. A fórmula que nós estamos adotando hoje não é usual, mas ela decorre da importância que eu atribuo a essa comunicação. Desejo, antes de mais nada, em caráter preliminar, recordar as decisões que nós adotamos no mês de janeiro relativamente à situação econômica do país. Naquela época, nós estávamos às voltas com problemas do nosso balanço de pagamento. Embora a situação tivesse melhorado sensivelmente no ano de 76, quanto a 75 e 74, subsistia ainda um grande débito comercial. E a nossa dívida externa, o que vale enfatizar, é constituída do somatório da dívida pública com a dívida das empresas privadas, mas que a dívida externa do Brasil continuava a crescer, chegando a números que nos preocupavam seriamente. Por outro lado, nós tínhamos o anúncio do aumento dos preços dos derivados de petróleo, do petróleo cru, vale dizer, decretado pela OPEP, pelo trust que domina o mercado internacional de petróleo. Tínhamos ainda registrado também
um grande aumento no consumo de petróleo no país durante o ano de 76. No conjunto, cerca de um aumento de 9%. Então, essa decisão da OPEP de aumentar o preço do óleo cru, conjugada com a tendência de maior consumo de derivados no país, tinha um reflexo grave sobre o nosso balanço de pagamento. E, sobretudo, sobre o balanço comercial, que é o instrumento básico desse balanço de pagamento. Diante desse quadro, o governo, que já vinha, ao longo do tempo, desde o início do meu governo, adotando medidas para evitar que essa situação se agravasse, achou que devia tomar novas medidas de maior peso e que pudessem trazer melhores resultados neste ano 77. Essas medidas, de um lado, se referiam propriamente ao comércio exterior. Nós restringimos mais ainda as importações, sobretudo as importações de artigos supérfluos, desnecessários à nossa vida, e também procuramos novas medidas para estimular as exportações. E quanto ao petróleo propriamente em si, examinamos exaustivamente as diferentes soluções possíveis. Tratava-se de verificar se o Brasil devia caminhar para o racionamento ou se existiam outras fórmulas que evitassem o racionamento. Do exame de todas as soluções possíveis, nós concluímos que o racionamento seria a pior delas. Pela extrema dificuldade de sua aplicação, pelas injustiças que possivelmente iria envolver, pela corrupção que poderia gerar. E então, organizamos um elenco de medidas que nós denominamos de racionalização. Essas medidas foram adotadas em meados de janeiro e compreendiam, em essência, no seu conjunto, medidas que visavam racionalizar o consumo propriamente e outras que visavam forçar, ou restringir, ou desestimular esse consumo. Dentre as medidas de racionalização, como os senhores devem saber, figuram muitas. Umas visavam diminuir o consumo de óleo e combustível, substituindo pelo carvão quando possível, e pela energia elétrica. Diminuir o consumo de óleo diesel, também substituindo pela energia elétrica. Desenvolver a eletrificação rural. Possivelmente também racionalizar o consumo, exigindo um melhor controle na regulagem dos motores e evitando, sobretudo nos caminhões diesel, que os injetores fossem viciados. Também procurou-se estimular o transporte coletivo de massa, estimular o transporte solidário e assim por diante. Outras visavam desestimular o consumo. Nestas estão, por exemplo, as que se referem ao fechamento dos postos nos fins de semana, ao aumento do pedágio, à redução da velocidade. Vale dizer que, além do mais, um outro reflexo sobre os acidentes, que no Brasil quase que bate um recorde mundial pelo seu número e pela sua gravidade. E ainda, dentro do desestímulo, se enquadrava a instituição do depósito restituível, que podia incidir sobre qualquer derivado, mas que nós inicialmente resolvemos aplicar sobre o óleo combustível e sobre a gasolina. E uma terceira medida, não menos importante que essas duas, foi a de uma ação psicológica para conscientizar o nosso povo, sobretudo os consumidores, da gravidade do problema e da necessidade que eles tinham de cooperar na sua solução. O problema não é apenas um problema do governo, o problema é um problema do Brasil, é da nação.
E todos eles devem participar, e para que essa participação se realize, é preciso que, antes de mais nada, todos entendam o problema, sintam a sua importância e a sua gravidade. Algumas dessas medidas foram aplicadas imediatamente, poderiam ser. Outras têm a sua aplicação no tempo. Por exemplo, o desenvolvimento do transporte em massa, a aquisição de novos ônibus, o desenvolvimento dos trabalhos do metrô em São Paulo e no Rio de Janeiro, como também o depósito restituível com relação à gasolina não pôde ser aplicado desde logo por causa das medidas necessárias à sua implantação que demandariam algum tempo. Torno a dizer que tudo isso foi concebido, foi planejado e foi decidido e posto em execução a partir de meados de janeiro. De então para cá, nós verificamos no quadro nacional uma evolução que eu considero promissora. No que se refere ao balanço comercial, melhoramos sensivelmente nos 2 meses de janeiro e fevereiro. Basta ver que em janeiro de 76, o déficit do balanço comercial, a diferença entre as nossas importações e exportações, foi da ordem de 500 milhões de dólares. Este ano o déficit chegou no máximo a 80 milhões. Em fevereiro também o déficit será bem reduzido, talvez 50 milhões de dólares. E esses 2 meses são, pelo aspecto sazonal, os 2 piores meses do ano. João Figueiredo foi o 30º presidente do Brasil de 1979 a 1985 e o último do período da ditadura militar. Confira uma entrevista concedida por Figueiredo em 1991 para Amir Domingues, aqui na Guaíba. Hoje em dia o povo é levado pela palavra fácil da televisão e dos jornais, pela empolgação dos discursos. Discurso em praça pública quase que não existe mais. O que existe mais agora é o discurso pela televisão. E as decepções são muito grandes. O que o político diz na televisão ou no jornal não tem nada que ver com o que ele vai fazer depois de eleito. A prova está aí. Há sempre uma necessidade de interpretar-se qual a real intenção, né? Não se pode interpretar a real intenção, porque eles nunca dizem qual é a sua intenção. É difícil a gente saber qual é a intenção de um político, não é? É verdade. Agora, general, de sua passagem na presidência da República, imagino eu, como simples mortal aqui de Porto Alegre, que algo deve ter lhe gratificado muito, o ter encaminhado a redemocratização do país e o ter concedido anistia política. Essa talvez foi a única coisa boa que eu fiz, porque além das convicções que eu já tinha desde menino, lá no Alegrete, quando eu vi meu pai sofrer uma série de injunções, ele era amigo de todos os revolucionários. Ele morava na casa do Dr. Oswaldo Aranha, de quem era muito amigo. O Dr. Oswaldo Aranha alugou a casa dele, a meu pai. Meu pai tinha amizade com quase todos os homens influentes do Rio Grande do Sul. Fez amizade com Assis Brasil, com Borges de Medeiros em 1923, com a normalização política do Rio Grande do Sul. Ele tomou parte ativa. Ele foi um dos responsáveis pela apaziguação do Rio Grande do Sul. E foi convidado insistentemente para tomar parte da Revolução de 30. Mas ele não aceitou porque a formação dele achava que o soldado não pode se revoltar contra a lei. Ao soldado não compete interpretar a lei, ao soldado compete cumprir a lei. Se essa lei é má, se essa lei não presta, ele não tem culpa nenhuma disso. Não. A ele cabe a lei. Cabe aos legisladores emendar a lei se ela é ruim, ou modificar a lei se ela é ruim. Se todos nós fôssemos capazes de nos revoltar contra o que está escrito, esse mundo seria uma balbúrdia. Então não haveria ordem. A lei existe para ser cumprida e elas sempre foram erradas. Não é? Desde a humanidade. A gente estuda a história da humanidade e vê quanto de barbaridade existe, legislado inclusive pelo Papa. De maneira que eu não acredito. Mas meu pai sofreu aquela decepção, era menino,
eu acompanhei, eu vi todos os amigos deles acompanhar a Revolução de 30, depois vi todos aqueles que no primeiro momento não aceitaram a Revolução de 30, aderirem à Revolução de 30 e continuarem o seu caminho como se nada tivesse acontecido, e ele se rebelou dizendo que não. Enquanto o país tiver um governo que não for constitucional, não for escolhido pelo povo, eu não volto. E não voltou. Não quis mais saber dele. Manter-se fiel às próprias convicções. Como? Manter-se fiel às próprias convicções. Perdeu tudo, né? Mas não perdeu pelo menos a dignidade que ele tinha. Que é o mais importante. Agora, general João Batista Figueiredo, o senhor hoje acha que as Forças Armadas do Brasil estão exatamente enquadradas nisto que o senhor disse como sendo a função do militar? As Forças Armadas do Brasil sempre estiveram alheias à política. Se o senhor tivesse vivido como eu vivi mais de 40 anos dentro dos quartéis, o senhor iria ver que o que menos se fala, o que menos se toca, ninguém é no jornal para ler uma notícia política. O militar é voltado totalmente para as suas atividades dentro dos quartéis, ou dentro dos quartéis generais, onde ele servir. Mas normalmente, quando há uma crise política no país, e a imprensa começa a bater na tecla das razões dessa crise e a clamar por modificações, os políticos começam a conversar com os militares. Batem as portas dos quartéis. Quando os políticos batem as portas dos quartéis, aí é que é perigoso. Procura o tenente, procura o sargento, procura o capitão. Normalmente começam por baixo, até sensibilizar os chefes. E aí o militar entra. Quando a opinião pública quer uma coisa, normalmente as Forças Armadas têm seguido a opinião pública. Há o exemplo do Chile, por exemplo, que nunca foi o país que nunca revoltou, nunca teve uma revolta militar na sua vida. E, no entanto, foi obrigado a fazer uma revolução que deu no que deu. Agora, o militar, depois de estar lá dentro, sempre devolveu, depois de fazer a intervenção, sempre devolveu o poder ao poder civil. Errou em 1964 ao não fazê-lo. Devia ter entregue. Era a intenção. Então se ficou, devia ter ido mais a fundo para modificar as nossas estruturas de maneira a melhorar. Mas não, melhorou em certas coisas, não há dúvida. A Revolução trouxe muitos benefícios ao país. Coisas que talvez tivessem levado muitos anos para acontecer, aconteceram, mas houve muitas distorções também. E eu posso lhe garantir, a maioria dos que tomaram parte na Revolução de 64 não estavam de acordo com ela. Não estavam. E não estavam por quê, general? Porque pela sua formação, eles fizeram aquilo obrigados, mas o simples fato de se revoltar contra o superior, se subordinar, não justificava a reação que eles estavam tendo contra o Jango. Pois a queixa dos militares contra o Jango é que ele estava ferindo a hierarquia e a disciplina. Como é que os militares iam fazer uma coisa ferindo a hierarquia e a disciplina? Nós fizemos. Instados pelo povo, por todo mundo, nós fizemos. Mas doeu muito, doeu. Meu pai estava preso, condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional há 5 anos, recolhido a uma cela de preso comum, junto com um bandido, e lá ficou 3 anos. Depois foi transferido para uma fortaleza. Eu era tenente. Eu nunca me revoltei. Eu continuei servindo no exército com o mesmo sacrifício com que eu faria se ele não tivesse preso. Nunca me passou pela cabeça me revoltar contra o Getúlio Vargas porque meu pai estava preso. Eu gostava do quartel. Achava que tinham feito uma injustiça com meu pai, mas eu gostava do quartel. Mas a palavra do político é uma coisa muito convincente, principalmente quando o oficial chega ao posto de major e começa a tirar os cursos mais avançados, como o curso Estado-Maior, em que ele é obrigado a pensar em outros assuntos que não o oficial subalterno pensa, e então é mais suscetível de ser abordado pelos políticos, e aí então acontece o desastre. Mas a história da humanidade, isso não é só no Brasil, né? A história está aí para dizer que isso aconteceu
acontece em todos os países. Muda, Brasil, tua bandeira encerra a promessa viva que o povo espera e na garganta esse grito está. Tancredo já, Tancredo já. Tancredo Neves foi eleito no dia 15 de janeiro de 1985. No entanto, uma grave doença fez ele falecer no dia 21 de abril do mesmo ano. Lazier Martins comandou aqui na Guaíba a cobertura das eleições. Os curiosos, os brasileiros, enfim, que estão por aqui assistindo a esta solenidade. Agora toma assento ao lado esquerdo de Ulisses Guimarães, o senhor Aureliano Chaves, que chegou com alguma dificuldade, subindo as escadas com as muletas, ainda convalescente da fratura da perna sofrida há algum tempo atrás. Aguarda-se apenas a chegada de Tancredo Neves para o seu discurso da vitória dentro de instantes. Essa cobertura da Guaíba tem o patrocínio de Unimed e GBUEC, por parte do PMDB e da Frente Liberal. Agora teremos a solenidade que será presidida pelo senhor Ulisses Guimarães, presidente nacional do PMDB, e ele anunciará em seguida o discurso do presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves mantendo aquela sua calma de sempre, né? Alguns sorrisos, mas a emoção bem controlada sempre. Própria do mineiro, que será o futuro presidente da República, sempre foi assim. Desenvolver os nossos trabalhos. Eu peço a colaboração que nunca nos faltou da imprensa, a fim de que possam assistir e ver o nosso candidato, bem como não haja dificuldades para que as televisões registrem um acontecimento. Eu peço essa colaboração. Atenção, eu peço que fiquem abaixados para que possa desenvolver a solenidade com regularidade. Peço que se sentem. Companheiros, eminente vice-presidente Aureliano Chaves, eminente vice-presidente José Sarney, representantes dos partidos que se compuseram para que se pudesse desenvolver a luta e a eleição, hoje consagrada aqui no recinto do Congresso Nacional. Senador Marco Maciel, representante da Frente Liberal, presidente do TEL de Andrade, presidente do PDT, Ricardo Ribeiro, presidente do PTB. Neste recinto e nesta casa, que representa a nação, dou a palavra ao presidente Tancredo Neves para que fale a nação. Presidente Ulisses Guimarães, vice-presidente Aureliano Chaves, senador Marcos Maciel, pela Frente Liberal, excelentíssimo senhor do Tela Andrade, pelo PDT, excelentíssimo senhor Ricardo Ribeiro, ilustre deputado, presidente do PTB, ilustres integrantes da dissidência do PDS, senhores parlamentares, meus senhores, minhas senhoras, neste momento alto da história, orgulhamo-nos de pertencer a um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o ódio. A nação inteira comunga deste ato de esperança. Reencontramos, depois de ilusões perdidas e pesados sacrifícios, o bom e velho caminho democrático. Não há pátria onde falta democracia. A pátria não é mera organização dos homens em Estado, mas sentimento e consciência em cada um deles de que lhe pertencem o corpo e o espírito da nação. Sentimento e consciência da intransferível responsabilidade por sua coesão e o seu destino. A pátria é a escolha
feita na razão e na liberdade. Não basta a circunstância do nascimento para criar essa profunda ligação entre o indivíduo e a comunidade. Não teremos a pátria que Deus nos destinou enquanto não formos capazes de fazer de cada brasileiro um cidadão na plena consciência da sua dignidade. Assim sendo, a pátria não é o passado, mas o futuro que construímos com o presente. Não é a aposentadoria dos heróis, mas tarefa a cumprir. É a promoção da justiça, e a justiça se promove com a liberdade. Na vida das nações, todos os dias são dias de história, e todos os dias são difíceis. A paz é sempre esquiva, conquista da razão política. É para mantê-la em sua perene precariedade que o homem criou as instituições de Estado e luta constantemente para aprimorá-las. Não há desânimo nessa condição essencial do homem. Por mais pesadas que sejam as sombras totalitárias, ou mais desatadas as paixões anárquicas, o instinto da liberdade e o apego à ordem justa trabalham para restabelecer o equilíbrio social. No conceito que fazemos do Estado democrático, a saudável contradição. Quanto mais democrática for uma sociedade, mais frágil será o Estado. Seu poder de coação só se entende no cumprimento da lei. Quanto mais fraterna for a sociedade, menor será a presença do Estado. Brasileiros, a primeira tarefa do meu governo é de promover a organização institucional do Estado. Se para isso devemos recorrer à experiência histórica, cabe-nos também compreender que vamos criar um Estado moderno, apto a administrar a nação no futuro dinâmico que nos está sendo construído. Sem abandonar os deveres e preocupações de cada dia, temos de concentrar nossos esforços na busca de consenso básico à nova Carta Política. Convoco-vos ao grande debate constitucional. Deveis, nos próximos meses, discutir em todos os auditórios, na imprensa e nas ruas, nos partidos e nos parlamentos, nas universidades e nos sindicatos, os grandes problemas nacionais e os legítimos interesses de cada grupo social. É nessa discussão ampla que quereis identificar os vossos delegados ao Poder Constituinte e lhes atribuir o mandato de redigir a lei fundamental do país. A Constituição não é assunto restrito aos juristas, aos sábios e aos políticos. Não pode ser ato de algumas elites. É responsabilidade de todo o povo. Daí a preocupação. Daí a preocupação de que ela não surja no assodamento, mas resulte de uma profunda reflexão nacional. Os deputados constituintes, mandatários da soberania popular, saberão redigir a carta política ajustada às circunstâncias históricas, clara e imperativa em seus princípios. A Constituição deverá ser flexível quanto ao modo para que as crises políticas conjunturais sejam contidas na inteligência da lei. Presidente eleito do Brasil, busco no coração e na consciência as palavras de agradecimento profundo aos correligionários da Aliança Democrática, o valente e fiel PMDB, PMDB
PMDB faz questão de mostrar a sua maioria aqui dentro hoje. O valente e fiel PMDB, sob o comando do deputado Ulisses Guimarães. Ulisses aclamado porque foi um abnegado no processo da sucessão presidencial, abrindo mão de sua candidatura para que Tancredo Neves fosse o candidato à conciliação. Por isso, tanto aplauso para Ulisses Guimarães. E o recém-fundado Partido da Frente Liberal, sob a liderança de Aureliano Chaves e Marco Maciel. E meu companheiro, vice-presidente José Sarney. Aos integrantes do PDT, do PT e do PTB. Dissidentes do PDS, que por decisão partidária ou pessoal me entregam a mais alta e a mais difícil responsabilidade de minha vida pública. Creio não poder fazê-lo de melhor forma do que perante Deus e perante a nação. O Brasil precisa de Fernando Collor. Fernando Collor de Mello foi presidente de 1990 até 1992, quando renunciou, quando respondia a um processo de impeachment aprovado pelo Senado. Confira um trecho de uma entrevista concedida por Collor para Joabel Pereira, em 2007. Muito bom dia, Joabel, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. É uma alegria muito grande poder voltar a falar para todo o Rio Grande, para todo o povo gaúcho. Como é que volta o discurso de Collor de Mello para o Brasil, senador? Bom, o discurso continua com o mesmo ímpeto e vontade de trabalhar, de fazer o melhor. Naturalmente, 14 anos nos separam de 1992, época em que fui afastado da presidência da República por um golpe parlamentar, não é? Porque, afinal de contas, todas as acusações que me fizeram, e com base nelas, na suposição de que elas fossem verdadeiras, é que me afastaram do mandato para o qual fui eleito por 35 milhões de eleitores, depois de quase 30 anos, sem que ao povo brasileiro fosse dado o direito de escolher o seu presidente. 14 anos nos separam deste período. E em 14 anos, é claro que cada um de nós, com o tempo passando, a experiência acumulando, o sofrimento, porque todos passamos uns mais, outros menos, servindo-nos de lição. 14 anos, portanto, é um período longo, é quase uma geração. E eu espero no Senado da República manter o mesmo discurso em defesa dos interesses maiores do país. Naturalmente, mais burilado, mais experimentado e querendo trabalhar, por exemplo, para que o governo do presidente Lula dê certo. O governo que ele vem realizando nesse seu segundo mandato, com números muito positivos, tanto na área econômica quanto na área social para apresentar, e agora com o lançamento do Programa de Aceleração Econômica, que julgo estará inspirando vários empresários, industriais, a iniciativa privada de um modo geral, a poupança privada, a firmar parceria com o governo federal para que nós possamos alcançar as taxas de crescimento que todos nós desejamos para alavancar o crescimento que esse país precisa. O senhor disse que
92 o senhor foi vítima de um golpe parlamentar. É isto que o senhor pretende avaliar e ampliar no seu primeiro pronunciamento no Senado em março, senador Fernando Collor? É o seguinte, Joabel e ouvintes da Rádio Guaíba, ao longo de todos esses anos, todas as versões possíveis e imagináveis do ocorrido lá atrás, em 1992, foram dados e foram feitos. Livros foram escritos, depoimentos, né, foram oferecidos, teses foram defendidas em universidades, ou seja, cada um colocou, é como se fosse uma árvore de Natal, e cada um foi lá colocando, né, dando a sua colaboração, entre aspas, achando que aquilo pudesse de alguma forma lhes render algum tipo de elogio ou algum tipo de currículo. Todos deram, enfim, a sua versão, menos aquele que viveu o fato. E aquele que viveu o fato e vítima dos fatos ocorridos fui eu exatamente. Não tive oportunidade, por não ter me sido dado espaço para oferecer esta versão. E agora no Senado da República, eu gostaria, porque acho o meu dever e acho que a nação brasileira precisa tomar conhecimento, até porque recebo vários e-mails, recebia muitos e-mails e agora voltando ao Senado, vez por outra, pessoas me abordam pedindo quando é que vai ser o discurso, quando vai falar, quando vai dizer o que aconteceu. Então, o que eu pretendo é oferecer a versão de quem viveu o fato. O livro que eu escrevi, que não publiquei e não pretendo publicá-lo tão cedo, o título dele é A Crônica de um Golpe. A versão de quem viveu o fato. Então, o que eu desejo fazer é apenas uma análise límpida, clara, cristalina, de todos os fatos que envolveram o meu afastamento, contando cronologicamente tudo o que aconteceu, sem me deter a analisar a participação de pessoas, me detendo apenas a fatos, demonstrando com esses fatos a violência política que foi cometida contra um cidadão, em primeiro lugar, e em segundo lugar, contra um presidente que estava no exercício do seu mandato legítimo, conquistado nas urnas em 1989. Desejo fazer, portanto, cronologicamente, todas essas análises, mostrar todas as violências políticas e jurídicas cometidas contra mim naquela oportunidade, para que a população e a nação brasileira façam o seu correto juízo sobre o que de fato aconteceu àquele tempo. Pois não. Senador, eu vou usar uma expressão aqui, mas quero que o senhor entenda, até porque ela é muito popular e as pessoas, a compreensão fica mais fácil. O senhor virou uma espécie de geni da vida brasileira, não é? E na sua volta, o senhor ainda acha que o tempo é o senhor da razão? Sem dúvida que eu acho que o tempo é o senhor da razão. Eu acho que isso vem sendo demonstrado, Joabel, no nosso dia a dia. E por que o tempo, o que quer dizer a frase o tempo é o senhor da razão? Por que o tempo é o senhor da razão? Deixa só lembrar, senador, que era uma frase que o senhor usou numa das suas camisetas e caminhadas dominicais. É verdade, é verdade. Eu lembro-me bem deste dia, inclusive a cor da camiseta era uma cor lilás, uma cor um pouco roxa. E aí nessa frase o que eu quis dizer é que nada como o tempo para que cada um de nós possamos fazer o correto juízo do que aconteceu ou em nossas próprias vidas ou nas vidas de outrem. Então, naturalmente, com as medidas que foram tomadas, o país realmente, e isso falo com a distância que nos separa desse momento e com a permissão de todos os ouvintes, o Brasil realmente sofreu uma modificação muito grande. A agenda implementada pelo meu governo em 1989 continua a ser cumprida rigorosamente por todos aqueles que me sucederam.
mesmo aqueles que me criticaram quando do lançamento do programa, todos eles continuam a seguir aquela cartilha inaugurada em 1989, provando com isso que esta era a direção correta que o Brasil tinha que tomar. Ou seja, provando que nós levantamos as velas e assestamos as velas com o vento na direção correta. Aí está o Brasil aberto ao mundo, mostrando ao mundo que é um parceiro confiável. Aí está o Brasil inserido competitivamente no mercado internacional. Aí está o Código de Defesa do Consumidor. Aí está o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí está o maior conjunto de leis que defende o nosso meio ambiente. Aí está a lei cultural, a lei Rouanet, a lei do audiovisual, que ainda hoje continua financiando a produção artística e cultural do país, permitindo aos nossos produtores culturais conquistarem grandes prêmios, importantes prêmios em certames nacionais e internacionais. Enfim, aí já não temos mais as carroças, não temos mais, aí estão os nossos computadores de última geração, aí estão os celulares que já estão alcançando cerca de 90 milhões de celulares no país. Enfim, o país mudou bastante. E é exatamente isso que o tempo é o senhor da razão, o que a frase "o tempo é o senhor da razão" quis, pelo menos, dizer. Nada como o tempo para que as pessoas possam fazer a sua correta avaliação do que aconteceu e aí sim fazer o seu julgamento de forma isenta, sem que tenha sido pressionada como foi naquela oportunidade, sem que tenha sido patrulhada ou sofrido qualquer tipo de interferência externa, que não aquela única interferência que leva cada um de nós a tomar uma decisão correta, que é ouvindo a sua consciência com base na análise dos fatos que cada um faz de forma isenta. Levanta a mão e vem com a gente, vamos lá, vamos seguir nosso caminho, vamos lá, pra avançar, seguir em frente. Fernando Henrique, presidente. Fernando Henrique Cardoso comandou o país de 1995 até 2003. Rogério Mendelski entrevistou o ex-presidente no dia 13 de agosto de 2008. Bom dia, prazer em escutá-lo, como vai? Bom, muito bem. Eu quero conversar com o senhor aí, temos muita coisa para a gente conversar. Por exemplo, estava lendo na edição de sexta-feira do Globo que o governo está abrindo o cofre para a CPMF. Como é que o senhor está vendo isso aí, essa prorrogação da CPMF? Eu sou contrário. Eu acho que a CPMF foi criada no meu governo por iniciativa nossa lá, porque precisava de dinheiro para a saúde. Exatamente. Mas isso foi há muitos anos e numa época que o Brasil estava com muita dificuldade. O governo não tinha recursos, precisava de dinheiro e a saúde estava muito ruim. Bom, a saúde melhorou, continuou ruim, quer dizer, precisa melhorar mais ainda, claro. Mas o governo tem dinheiro. Então eu acho que agora nós temos que começar a cortar esse excesso de imposto. O PSDB provavelmente vai fazer a proposta de começar a reduzir desde já e um plano progressivo de ir terminando com ela. Muito bem. O presidente Fernando Henrique, o presidente Lula disse que os produtores, agora nós estamos aí nessa efervescência de biodiesel, etc., que os produtores de álcool em outros governos ficaram marginalizados. O senhor concorda com isso? No seu governo os produtores ficaram marginalizados? Não, o presidente Lula não devia dizer essas coisas, sobretudo quando ele está no exterior. Fala mal de governos anteriores a ele, estando ele no exterior, é uma falta de compostura, né? Cada governo enfrenta os problemas que a conjuntura apresenta. Não ficaram marginalizados. Houve muitas dificuldades, nós tivemos que ir repondo as condições de produção agrícola no Brasil, havia um endividamento imenso, nós fomos acertando tudo isso. Eu sempre dei muita importância ao Proálcool, recebi várias vezes os dirigentes do Proálcool, porque eu acho que é um programa importante. Mas o presidente Lula às vezes fala essas coisas sem pensar. Realmente ele talvez não tenha conhecimento da história, né? Só fragmentariamente, fica dizendo coisas que depõe não é contra o governo anterior, é contra quem está falando, porque está no exterior para falar mal dos seus antecessores, fica mal, né?
Pois é. Presidente, questão aí dos cubanos, se discute muito ainda, aqueles atletas cubanos que foram meio que empurrados na marra para Cuba. Como é que o senhor está vendo isso aí? O senhor que já foi ministro de Relações Exteriores, já esteve nessa situação aí. Como é que o senhor vê isso aí? Isso ficou mal para o Brasil, né? Ficou esquisito, porque a nossa tradição é de dar asilo. Nós demos asilo a ditadores, né? Porque quando pede asilo, enfim, é um direito de asilo, o Brasil tem essa tradição e tal. De modo que o governo tem que esclarecer, até porque a ideia quando eles saíram daqui é que eles diziam que iam ser reintegrados plenamente a Cuba. Pelo que se viu que não aconteceu isso, eles foram imediatamente objeto de uma crítica direta do Fidel Castro. Quer dizer, é uma coisa complicada, você imagina o que significa isso em Cuba para essas pessoas e para as famílias deles. Então eu acho que o governo do Brasil, no mínimo, foi precipitado. Muito bem. O senhor já foi vítima do apagão aéreo? Não, eu diretamente não. Mas como é que o senhor está vendo essa situação, essa com confusão? Muita preocupação. Eu não fui vítima por acaso, porque eu tomo avião lá. Né? Pois é, por isso que eu Congonhas e tal. Mas atraso já tive, sem dúvida. Eu acho que são problemas estranhos que está se vendo. Agora tem mais acidentes, mais problemas. Há uma certa desordem que tem várias causas. Uma são, de fato, a expansão que foi muito grande do sistema todo. A outra é que as empresas, no afã de servir e de ganhar dinheiro, pois estão usando no limite os seus recursos, inclusive os recursos dos aeroportos, né? E a outra que faltou vigilância, a ANAC não fez o que tinha que fazer, e também uma certa leniência do governo, desde o caso dos operadores como é que chama, os controladores de voo, já faz tanto tempo que eles estão se rebelando e tal, e não há uma ação que resolva de uma maneira mais definitiva tudo isso. Eu vejo que isso digamos, especialmente no último ano, é inconcebível que o governo não tenha percebido que estamos se aproximando de uma tragédia, né? Ele não é responsável, obviamente, direto por nada disso, mas indireto sim, pela falta de cuidado, pela falta de fiscalização, por nomear politicamente para agências que devem ser técnicas, né? Enfim, esse clima de leniência é muito grave. A escolha do novo ministro, o ministro Jubim eu conheço bem, foi meu ministro também. É um homem que tem impulso, né? Tomara que ele ponha em ordem a casa, porque eu acho que essa questão é do interesse, não é de um governo, é do país. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve sua primeira passagem na presidência de 2003 até 2011. Retornou em 2023. Em 1989, falou aqui na Guaíba para Flávio Alcaraz Gomes. Se eu fui escolhido para disputar o segundo turno é porque o povo viu no meu programa, viu no discurso uma importância muito grande. Daí porque eu estou convencido que nós vamos fazer um acordo político, estou convencido que vamos ganhar o governo, estamos convencidos que vamos governar juntos com o PDT, com o PSDB, com o PSB, PCdoB e PCB. Eu não pretendo fazer campanha baseada nos resultados das pesquisas da opinião pública, porque não dá para um político trabalhar apenas em cima de pesquisa, porque ele acaba nem sempre tratando com a realidade, ele acaba não tendo, quem sabe, condições psicológicas de fazer uma boa campanha na medida em que não tem números esperados. Daí porque eu não me preocupo com pesquisa, sou um candidato tocado às emoções desse povo, a praça pública, a porta de fábrica e nunca a pesquisa da opinião pública, porque isso é muito mais para candidato que só sabe trabalhar em cima de pesquisa, ou seja, não sabe o que o povo pensa. Seja um palho de luz desdobrado sobre a longidão deste céu. Depois de Lula em 2011, passaram pela presidência Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao comando da presidência da República em 2023. Arquivo Guaíba, mesa de áudio, Rafael Baldez e Luciano Vargas. Edições, Rafael Baldez. Coordenação de esporte, Rafael Pfeiffer. Gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. Direção-geral, Claudinei Girotti. Boa noite.
Arquivo Guaíba.